Aquela paciente de 52 anos que veio à consulta por causa que a mamografia mostrou um nódulo na mama direita, ela tinha apenas um cisto simples. Após a mamografia, então, eu vi um nódulo, eu solicitei um ultrassom de mama e aquele nódulo que aparecia na mamografia nada mais era que um cisto simples. A paciente que acordou com aquela dor por causa de um nódulo que ela percebeu na mama esquerda, no exame de ultrassonografia se viu que aquele nódulo era um líquido, mas que tinha algumas partezinhas dentro dele que a gente chama de debris boiando. Foi classificado então como um cisto complicado. Já aquela paciente que estava tranquila, 70 anos, que não tinha dor, o nódulo estava pequenininho, foi crescendo durante os anos, foi visto que aquele nódulo dela era um cisto, mas um cisto complexo, ou seja, tinha algo crescendo dentro daquele cisto. Na paciente que tinha um cisto simples, ela simplesmente foi orientada, ela não tinha sintoma nenhum, então foi orientado para ela repetir, o seu exame dentro de um ano, visto que um cisto simples, ele é considerado uma categoria 2 de Beharies, ou seja, é um achado normal e ela pode fazer seu exame de rotina. A segunda paciente que tem 45 anos, que acordou com aquele nódulo e que era um cisto complicado, eu indiquei para ela fazer uma punção aspirativa com agulha fina. Tem a agulha que coloca dentro do cisto e aspira, o conteúdo desse cisto e depois a gente vê que não tem mais nada palpável. Então essa punção aspirativa por agulha fina, ela pode ser tanto feita através da palpação, como representado aqui nessa figura, quanto ela pode ser feita em cistos que não são palpáveis, ou você tem dúvida se realmente o que você está palpando ali é o cisto que a paciente está se queixando, você pode fazer isso guiado por ultrassom, Então o médico solicita punção aspirativa com agulha fina guiada por ultrassom. Então o médico vê o cisto com o exame de ultrassonografia, então é aquela bolinha pretinha, como vocês já sabem. Ele introduz a agulha dentro da mama até chegar lá dentro do cisto. E aqui ele enxerga a agulha, dá para você ver que essa linha branca aqui é a agulha que está sendo introduzida e a ponta da agulha está dentro do cisto. E depois é aspirado esse conteúdo e se confere que realmente não tem mais nada, ou seja, as paredes do cisto colabaram e não ficou nada residual para trás. Então esse é o procedimento de punção aspirativa com agulha fina. É um procedimento muito tranquilo, na maioria das vezes é feito com uma anestesia local, não é um exame doloroso, você não precisa ficar com o braço imobilizado ou ter maiores cuidados durante o dia, simplesmente é como se fosse uma coleta de sangue, então é muito tranquilo. Na paciente que tinha o cisto complexo, ou seja, que tinha aquela crescimento de uma estrutura dentro do cisto, a literatura sugere que possa ser feita uma core biopsy, ou outros sugerem que pode ser indicado a retirada desse cisto como um todo, para não ter um problema, digamos assim, de você perder o cisto se esse líquido vazar durante a punção e você não achar mais esse nódulo dentro da mama. Então, no caso da paciente que eu comentei com vocês, eu optei por fazer exérese cirúrgica desse cisto complexo. Então, aqui não é a peça dela, mas para vocês verem a representação, aqui é uma biópsia que foi feita através de cirurgia, foi feita a retirada de um pedaço da mama, e aqui está o cisto sem ter sido aberto, e essa é uma característica quando se faz a cirurgia, sempre se tenta não abrir os cistos na hora da cirurgia, tirar ele como um todo, os cistos complexos. Sendo assim, qual foi o diagnóstico delas, Como eu já falei, a primeira paciente um cisto simples, a segunda paciente era um processo inflamatório, por algum motivo aquele cisto inflamou, e a terceira paciente, infelizmente, ela teve o diagnóstico de um câncer dentro daquele cisto. Não que o cisto é que criou um câncer, não entendo mal. O que pode acontecer é que ela estava desenvolvendo um câncer de mama que obstruiu, digamos assim, aquele ducto terminal
que em volta do câncer começou a acumular líquido. Então é mais provável que seja isso do que o cisto é que desenvolveu um câncer dentro dele, para vocês ficarem mais tranquilos.